Se você quer entender qual é a melhor estratégia de lances do Google Ads atualmente, como que você define uma estratégia de forma correta, esse é o vídeo certo para você. E eu vou começar aqui dentro do Google Ads criando uma nova campanha para que você consiga entender isso aqui dentro da ferramenta. Então você pode escolher aqui uma campanha, por exemplo, você quer vendas, vai vir aqui as conversões desta conta. Aqui eu vou escolher, por exemplo, uma Performance Max, não vou usar o Merchant Center nesse caso, vou colocar aqui o meu site, https://www.lucrodigital.com.br, vou dar um continuar aqui, ele vai dar um nome, vou dar o continuar de novo, vou dar iniciar uma nova, e aqui vem os dois tipos de métricas de conversão principais que você vai escolher entre elas. Conversões e valor de conversão. Conversão, você está dizendo que você quer maximizar o número de conversões, ou seja, com um determinado orçamento, vamos dizer R$1.000, você quer o maior número de conversões possíveis que o Google possa lhe trazer. O que você está dizendo? Que você quer conversões baratas, conversões o mais baratas possíveis para que ele consiga o maior número de conversões possíveis com este orçamento que você está fazendo. Quando que você vai usar conversões? Quando você tem, por exemplo, um site que você vende serviços e nesse site de serviços você tem apenas um formulário único de captação de leads, ou seja, você não tem como valorar as ações do cliente que é mais importante quando ele preenche o WhatsApp, ou é mais importante quando ele preenche o formulário XYZ, que tem muito mais informações, e aí você vai dizer que aquele formulário vale R$7 e o WhatsApp vale apenas R$1, por exemplo, isso é valorar as ações do seu visitante de forma diferente, você tem apenas um único formulário neste caso, ou apenas o WhatsApp, e a pessoa só consegue fazer isso. Então, maximizar o número de conversões talvez seja o ideal para você. Também para, por exemplo, se você tem um e-commerce de produto único, ou seja, você vende apenas um produto e aquele produto tem um valor X. Talvez o maximizar conversões aqui seja o melhor. Tem alguns casos, tá? E a gente tem um cliente de telecomunicações que isso foi muito verdade, que o valor de conversão aqui, tá? E a gente vai chegar nisso, ele é uma otimização muito mais complexa e exige muito mais dados para o Google conseguir trabalhar. É só você pensar assim, ó, eu dou para você, tá? Que você tem que vender com esses R$1.000, sei lá, você tem que vender o máximo de balas possíveis. Cara, vai ser uma estratégia que você vai ir aprendendo como que você vende uma bala, você vai oferecer aquela bala por diversos preços para diversas pessoas e você vai conseguir achar uma fórmula, né, de vender aquelas balas mais vezes. Agora eu digo para você, pega esse conjunto gigante de produtos e eu quero que você me dê o maior valor de conversão que você consiga com R$1.000. Ou seja, você vai ter que agora apresentar, eu dou para você essa tarefa. Você agora vai ter que sair, sei lá, no centro da sua cidade, com diversos produtos, testando diversas estratégias que talvez se você teste apenas o produto mais caro e você gasta todo o seu tempo testando estratégia só vendendo o produto mais caro, talvez você gaste o seu tempo todo e não venda nada. Então talvez você vai ter que diversificar as suas ações. Está entendendo que é uma ação muito mais complexa, exige muito mais dados para o Google conseguir fazer isso. Chama-se inteligência de dados. Ele tem que ter um Big Data muito maior para ele conseguir utilizar esta otimização. Então, tem vezes, e a gente tem um cliente de telecomunicações que foi muito claro isso, que uma campanha que rodava em torno de R$30.000 mês, ela está funcionando ainda enquanto ele não tem dados suficientes, isso está demorando um tempinho, muito melhor em conversões, mesmo a gente tendo diversas ações de conversão e essas ações de conversão, cada uma tendo valores diferentes, dependendo em que momento em que ela ocorre, o quão valiosa e o quão fácil é converter isso em uma ação, a gente conseguiu muito melhor ele em maximizar conversões do que valor de conversão, ou seja, depende ainda do caso a caso.
Quando que você usa valor de conversão? Quando você tem as ações com valores diferentes, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, você vende serviços, mas você tem, sei lá, 5 ações que o cliente pode fazer e você valora essas ações diferentemente. Ou, por exemplo, no caso de telecomunicações, geralmente no caso de telecomunicações, ele vai poder entrar em contato via WhatsApp, ele vai poder entrar em contato via iniciar um carrinho, que já vale alguma coisa, finalizar aquele carrinho, que é uma venda já. Ele pode, por exemplo, apenas fazer uma busca por localidade, ele pode fazer diversas coisas e a gente consegue valorar essas diversas ações. Geralmente, né, o caso seria valor de conversão e não maximizar a conversão. Mas como eu recém falei, né, a gente tem um caso específico e claro, né, e mais do que um caso, onde às vezes isso aqui funcionou melhor. Mas, de novo, quando você tem os dados certinho e já tem, é bom você sempre depois, mais tarde, ir fazendo testes AB, porque isso pode dar muito melhor do que a outra campanha. Beleza. Então, falamos de conversão e de valor de conversão. Obviamente, tá? Deixa eu parar essa campanha aqui. Não existem apenas essas duas estratégias de lance. Por exemplo, eu vou criar uma campanha aqui, vou iniciar uma campanha aqui de lead, vou dar o continuar, só que agora ela vai ser de pesquisa, não vou clicar em nada aqui, não vou dar um nome para ela, vou iniciar uma nova. E aqui, ó, eu posso, por exemplo, escolher cliques. Eu quero o maior número de cliques com o orçamento que eu estou dando. Geralmente isso não é o caso, que você tem que criar uma campanha, são exceções, então você geralmente não quer esse tipo de campanha. Esse tipo de campanha ele pode ser usado de forma acessória com um outro conjunto de estratégias mais abrangente, mas isso é um assunto mais avançado. Só para dar um último exemplo ainda, a gente pode ter aqui, se eu for aqui e criar uma nova campanha, e nessa nova campanha eu vou criar uma campanha, uma sem meta, e vou criar uma campanha de vídeo. Aqui eu vou selecionar exibições de vídeo, você vai ver que ele vai me criar a estratégia CPV. Essa CPV, eu estou dizendo que eu quero, ó, eu nem posso trocar isso aqui para esse tipo de campanha, está fechado. Então a única forma de lance que eu tenho aqui para esse tipo de campanha de vídeo, existem outras campanhas de vídeo que eu posso fazer outras estratégias de lance, mas para esse tipo de campanha específica é só CPV, ou seja, eu estou dizendo para o Google que eu quero que eu tenha visualizações com um CPV, com custo de visualização daquele vídeo até X reais. Então, é isso que eu estou falando. Então, vamos voltar agora para a PMax, que a gente vai focar em conversão e valor de conversão. Então, vou recriar agora aquela campanha, vamos para a nova campanha, vou fazer vendas aqui, vou dar o continuar, vou dar uma performance max, vou dizer aqui que eu não quero, vou dar a URL do meu site, https://www.lucrodigital.com.br, vou dar o continuar, e aqui, né, como a gente falou, existem essas duas estratégias. Beleza, agora se eu escolher esta aqui, eu devo marcar isso aqui ou não? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Quando que eu devo marcar isso? Então, como é que você tem duas estratégias aqui, tá? A primeira é a que eu mais uso, né? Comigo e com os nossos clientes e que geralmente dá muito certo. Eu vou começar uma campanha com isso aqui aberto, ou seja, eu só vou dizer, eu quero o máximo de conversões possíveis. Ou eu vou dizer, eu quero o maior valor de conversão possível. Observação, tá? Como essa é uma campanha muito mais complexa, essa campanha, se nunca rodou ou se rodou muito pouco, a chance de ela conseguir rodar, mesmo com o valor aberto, é muito baixo. Tá? Então, às vezes tem que se começar com conversões e aí depois ir para valor de conversão. Depende do histórico da conta, do quão fácil que é o Google achar isso, de diversos fatores. Mas o que importa aqui é você entender o processo, tá? Então eu posso aqui deixar ela aberta. E quando que eu entendo que isso eu posso vir aqui e marcar ou para maximizar
conversões, quando eu marco, eu vou dizer que eu quero uma conversão por no máximo R$30. Eu estou dizendo que pode até ir um pouquinho para mais, ir um pouquinho para menos, mas eu quero que o valor gire em torno disso. Eu não quero que isso extrapole muito isso. Tá? Como eu também posso ir para valor de conversão e eu posso dizer que eu quero, por exemplo, um ROAS desejado de 300%, ou seja, eu quero que a cada R$1.000 que eu coloque no Google em marketing, ele me traga R$3.000 em vendas, é isso que eu estou falando. Isso que significa ROAS desejado de 300%. Bom, mas quando que eu consigo otimizar isso? Eu vou mostrar aqui um gráfico de um CPA, isso é de uma campanha real, deixa eu só sair da tela por um instante, e aqui está o início do CPA. Ele conseguiu o custo de conversão por R$4, depois ele foi para sei lá, 12, aí ele voltou para 13 e pouco, aí ele foi para 11, ele foi indo, está completamente estável. Dá para ver que isso aqui não tem nenhum sentido o que está acontecendo aqui. Agora, quando a gente chega mais para o fim aqui, neste final aqui, você consegue entender que aqui, neste caso específico, nós temos uma linha que dá para desenhar até aqui. Ó. Ele começou a estabilizar esse número. Então o CPA, aqui nesse caso dessa campanha, que é uma campanha real, ela começou a estabilizar logo depois de, sei lá, uns 10, 14 dias aqui, ela começou a estabilizar. Quando ele começa a estabilizar, você sabe que esse é um valor que você consegue cobrar de forma real para que o Google consiga fazer. Tá, por que eu estou falando de valores reais? Porque eu poderia vir aqui e dizer que eu quero um ROAS de 1 milhão, 100 milhões. Opa, eu estou com todo na frente aqui, eu poderia, deixa eu mostrar de novo, eu poderia vir aqui, né, e dizer que eu quero um ROAS gigante aqui, de 100 milhões. Tá, mas o Google vai fazer eu ficar rico só porque eu fui ali e digitei um monte de zerinhos? Não, o Google vai começar essa campanha, ele vai começar a ver que chegar nesse ROAS é completamente impossível e você vai acabar com 0 impressões e 0 cliques. Ele não vai conseguir expor a sua campanha porque exatamente ele não consegue entender como é que ele vai chegar nessa parcela. Também isso ocorre, tá, com as conversões. Se você bota, por exemplo, eu quero uma conversão por R$1. R$1. Eu não quero vender mais do que R$1 para cada venda. Aí ele começa a ver que a venda gira em torno de R$28, ele não está conseguindo, vai acabar com 0 impressões e 0 cliques. Então você tem que você não pode botar valores irreais aqui, você tem que esperar uma estabilização ou do seu ROAS ou do seu CPA e você coloca lá. A segunda forma de você fazer isso, tá, é você usar dados históricos da sua loja física ou de campanhas passadas que já rodaram dentro da mesma conta e você colocar isso ali. Também é uma forma disso ocorrer. Bom, quando você passa, eu vou botar agora para ROAS, de algo que não está marcado, ele está aberto, para algo que já está marcado e um ROAS desejado, por exemplo, de 450%, ou seja, você está dizendo que você quer a cada R$1.000 que você investe no Google, que o Google lhe traga R$4.500 em venda, 4,5 vezes o que você está investindo. Muda completamente a campanha, você tem que estar pronto para isso, ela pode destrambelhar durante 4 a 5 dias. Por quê? Pense na inteligência que agora ele vai começar a pôr para ele conseguir, além de dar o maior valor de conversão, ele tem que achar como que ele vai vender para cada dia entregar mais ou menos este valor aqui. É um cálculo, se vocês aí puderem, tá? Eu só vi isso em inglês, mas tem alguns vídeos explicando o algoritmo do Google, óbvio que eles nunca abrem isso tudo, mas como que ele chega a dados desse tipo? É muito poder de processamento para cada conta que tem. É muito dado analisado, tanto de público, quanto de exposição, quanto de
quanto que o cara clicou ou quase clicou, é uma loucura. Então, a campanha muda e ela tem que mudar o seu comportamento drasticamente. Então você não vai esperar que quando você apenas clicou aqui e apenas colocou um número, isso não é apenas. A campanha praticamente vai ser outra. Você pode esperar que o CPC vai aumentar, sim, o custo do clique. Em média, ele tende a aumentar, você vai ter um clique mais caro, isso na média. Na grande maioria das vezes que você clicar aqui e colocar um número onde não tinha, o custo do clique tende a aumentar, tanto se ela for focada em valor de conversão quanto em maximizar conversões, ela tende a subir o custo do clique, mas ela tende a ter uma taxa de conversão maior que no fim vai acabar elas por elas ou até melhorar. E a ideia é que você vá apertando esses botões para que você consiga otimizar cada vez mais. E a ideia também aqui, para que você consiga escalar, e a gente vai ter um vídeo específico disso, é que você use isto aqui de forma inteligente, não na sua primeira campanha. Você não vai colocar isso aqui de forma alguma, eu nem vou explicar o que é isso aqui, né? Se você quer ler, você vai entender o que é isso aqui mais ou menos, mas é para entender como usar isso aqui de forma correta para suas campanhas, a gente tem que fazer um outro vídeo onde a gente vai falar especificamente disso. Por último, você escolheu a sua estratégia de lances, você estabilizou, você veio aqui, mudou. Esses dados eles vão mudar. Então, pode ser por mercado, pode ser uma crise, pode ser que você está com mais concorrentes, pode ser que você está com menos concorrentes, pode ser que o mercado está super aquecido e você pode apertar muito mais o Google. Quando você muda, por exemplo, de 450 para 520, por exemplo, não parece nada, mas se você investe, por exemplo, 80, 100 mil reais por mês, nós temos clientes que investem até mais do que isso. Quando você investe isso, ou mais do que isso, e você muda uma porcentagem pequena disso, isso significa muitas vezes muitos milhares de reais a mais em vendas. E se o Google está apto a otimizar e consegue fazer isso, você consegue fazer uma campanha ganhar muito em tanto lucratividade, que é exatamente o ROAS. O ROAS nada mais é do que o ROI do marketing, como também em exposição, e aí você consegue escala, que é vender mais. Então você consegue, daqui a pouco, aumentar este orçamento para que o seu cliente, para que você venda muito mais. Então é isso que você tem que fazer. Sim, vai ter que de vez em quando fazer isso. Seja com teste AB, você coloca as duas campanhas no ar e vê como é que está indo, e aí você vai escolher qual e você escolhe em uma, ou você vai trocando e apertando engrenagens para que isso ocorra. Obviamente, uma performance max, a gente já falou disso aqui diversas vezes, tem diversas coisas que tem que otimizar. O grupo de recursos, quantos produtos você tem, às vezes vale a pena você fazer uma performance max só da sua curva A, ou seja, só dos produtos que mais vendem, e não da curva A, B, C toda aqui dentro de uma mesma campanha, do mesmo grupo de recursos. Então tem diversas coisas aqui que você tem que levar em consideração, mas isso aqui, se você só fizer isso em que eu estou fazendo, para o seu e-commerce ou para o seu serviço, você vai estar muito melhor, já que 80% das pessoas que fazem essas campanhas e não entende como que você faz isso aqui, ou arranca já com ROAS, ou arranca já com um valor de CPA marcado, coloca um valor irreal, ou para baixo, ou para cima, no caso de ROAS, aí não roda. Então você tem que lembrar que para que você marque isso aqui, ele tem que ter um histórico e ele tem que conseguir fazer vendas que provem que isso é real. E principalmente o valor de conversão, ele é uma campanha muito mais complexa, e muito mais complexa mesmo. E quando você marca isto aqui, isso vale para as duas, a campanha muda completamente. Praticamente você está mudando a inteligência da campanha. Pode parecer que é só
uma sub coisa, né? Porque você já criou o tipo de campanha, já escolheu o tipo de conversão e só está marcando um chequezinho. Não, é praticamente uma campanha nova e você tem que ter os olhos que ela é uma campanha nova e por isso ela vai se comportar de maneira completamente diferente. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.